Imagine um plano tão audacioso que desafiou as regras de Deus, laços familiares e alterou o destino de dois irmãos. Um filho, guiado pela própria mãe, engana o próprio pai cego para obter a vitória que pertence ao irmão. Um ato inesperado, corajoso e perigoso, cujas consequências seguiram por gerações e mudaram o futuro de uma nação inteira. Descubra o que aconteceu entre Jacó e Esaú, filhos de Isaque e netos de Abraão. Já curta esse vídeo e se inscreva no canal. Comente esse emoji para nos ajudar a manter o canal. Na Bíblia, cada história guarda ensinamentos profundos que atravessam séculos. E entre tantas narrativas, existe uma que chama atenção pela coragem, astúcia e consequências irreversíveis. É a história de Isaque, Rebeca, Jacó e Esaú. Um enredo familiar que se transformou em um divisor de águas, não só para uma família, mas para toda uma nação. Isaque já era velho, cego e sentia que seus dias estavam contados. Antes de partir, desejava entregar sua vitória ao filho mais velho, Esaú. O que ele não imaginava é que, nos bastidores, havia um plano audacioso sendo traçado por Rebeca, sua esposa, e Jacó, seu filho mais novo. Um plano que envolve disfarce, mentira, medo e fé, tudo em busca de um futuro melhor, ou pelo menos, diferente. Essa não é apenas uma história sobre traição ou engano. É sobre escolhas difíceis, sobre coragem para enfrentar o desconhecido e sobre as consequências que essas decisões carregam. Cada detalhe desse episódio bíblico revela lições sobre responsabilidade, confiança e o poder que nossas atitudes têm de mudar destinos. Prepare-se para mergulhar em uma trama cheia de tensão e emoção. Descubra como um simples prato de comida, uma vitória desejada e um disfarce arriscado resultaram em lágrimas, perseguição e um legado que ecoa até os dias de hoje. Porque no fim, Deus usa até os erros humanos para cumprir seus planos maiores. Isaque já não enxergava. A idade avançada pesava sobre seus ombros e cada dia parecia ser um passo mais próximo do fim. Mesmo com a fragilidade do corpo, seu espírito ainda guardava a missão de passar adiante a vitória que carregava desde Abraão. E essa vitória não era apenas palavras bonitas, era um selo sagrado de ameaças, liderança e proteção divina sobre o descendente escolhido. Sentindo o peso do tempo, Isaque chamou seu filho mais velho, Esaú. O primogênito era forte, caçador hábil, conhecido por sua coragem e determinação. Isaque sabia que aquele momento era especial e pediu a Esaú que fosse ao campo, caçasse algo saboroso e preparasse um prato que agradasse seu paladar. Só então, depois da refeição, ele entregaria a vitória final, um ato solene que selaria o futuro de Esaú e de seus descendentes. Para Esaú, aquilo não era apenas uma tarefa, era um símbolo de honra. Obediente, ele partiu imediatamente, sem imaginar que, enquanto caçava, algo maior estava acontecendo dentro de casa. Do lado de fora, o cheiro da terra e o som dos animais preenchiam o ambiente. Mas do lado de dentro, os planos estavam sendo arquitetados em silêncio, e o destino daquela vitória estava previsto para mudar de direção. Isaque, cego e vulnerável, esperava pela refeição. Em seu coração talvez houvesse dúvidas, talvez uma ponta de preocupação, mas ele confiou em Esaú e acreditou estar cumprindo sua missão. Mal sabia que o momento tão esperado não seria marcado apenas pelo sabor da comida, mas por um engano que atravessaria gerações, deixando marcas profundas na história de seu povo. Enquanto Esaú estava no campo, Rebeca ouvia atentamente cada palavra dita por Isaque. Seu coração acelerava. Ela sabia o peso daquela vitória e, mais do que isso, sentiu que o destino não deveria seguir o caminho natural. Desde o ventre, Deus havia dito que o mais novo seria o líder, e ela jamais esqueceu aquela promessa. Agora, via diante de si a chance de cumprir aquilo que, em seu íntimo, acreditava ser a vontade divina. Sem perder tempo, Rebeca chamou Jacó em segredo. Suas palavras foram rápidas e diretas. Ouvi teu pai falando com Esaú. Ele vai abençoá-lo após a refeição. Faça o que eu te disser. Traga 2 cabritos, e eu preparei um prato delicioso. Depois, você entrega até seu pai e receberá a vitória.
Era um plano arriscado, perigoso e que, se descoberto, poderia trazer grandes consequências. Jacó hesitou. No fundo, ele sabia dos riscos. Esaú era bravo e forte, enquanto ele era calculista e mais delicado. O engano poderia ser descoberto facilmente. Ainda assim, Rebeca insistiu. Ela não via outra saída. Para ela, não se tratava apenas de um ato ousado, mas de cumprir um propósito maior. A sorte gostaria de estar sobre Jacó, e ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para que isso acontecesse. Cada passo desse plano foi pensado nos mínimos detalhes. Rebeca sabia que o tempo era curto, e a cada segundo contava. Enquanto Esaú caçava, ela agia com precisão. Separou os cabritos, preparou a comida e escolheu as roupas mais usadas por Esaú, impregnadas com seu cheiro. O ambiente era tenso e parecia pesado. O destino de uma família e de um povo foi reescrito pelas mãos de uma mãe decidida e de um filho obediente. Ao ouvir o plano da mãe, Jacó não conseguiu esconder sua apreensão. O medo tomava conta de seus pensamentos. Ele conhecia bem o pai e sabia que Isaque, mesmo cego, não era ingênuo. Qualquer detalhe fora do lugar poderia revelar a farsa. E se meu pai me tocar e descobrir que sou eu, em vez de vitória, eu recebo maldição, disse ele hesitante, com o coração dividido entre a obediência à mãe e o temor das consequências. Rebeca, firme e determinada, olhou nos olhos do filho e respondeu com uma frase que carregava peso e responsabilidade. Que a maldição caia sobre mim, meu filho. Apenas faça o que te digo. Foram palavras fortes, transmitidas de coragem e entrega. Ela sabia que o risco era enorme, mas também sabia que, às vezes, o destino era planejado passo a passo, mesmo quando a estrada parecia perigosa e incerta. Ainda temendo, Jacó decidiu confiar, sua mente corrigida em 1000 técnicas. Será que você conseguiria convencer o pai? Será que não seria pego? Mas a voz da mãe ressoava forte em sua memória, como um lembrete de que, naquele momento, não havia espaço para dúvidas. Cada movimento deve ser perfeito. Ele colocou as roupas de Esaú, vestiu a pele de cabrito nos braços e no pescoço e respirou fundo. O momento era agora. Com o prato quente nas mãos e o coração disparado no peito, Jacó se dirigiu à tenda de seu pai. Cada passo parecia pesar toneladas. Lá dentro, Isaque esperava inocente, pronto para abençoar o filho mais velho. Mas quem estava entrando não era Esaú. Era Jacó, carregando consigo o peso do engano, o medo da descoberta e a esperança de um futuro diferente. Jacó entrou na tenda com passos cautelosos, sentindo o coração bater forte. Diante dele, seu pai cego, vulnerável e confiando em cada palavra que ouviria. Isaque, desconfiado, perguntou: "Quem é você, meu filho?" A voz de Jacó saiu trêmula, mas firme. "Sou Esaú, teu primogênito." Nesse instante, o peso do engano caiu sobre ele como uma pedra. Cada palavra que dizia carregava um risco enorme e não havia mais volta. Isaque ainda hesitava. Pediu que o filho se aproximasse para tocá-lo. As mãos ásperas e peludas, cobertas pela pele de cabrito, enganaram o velho patriarca. O cheiro das roupas de Esaú, escolhidas cuidadosamente por Rebeca, também ajudou a convencer Isaque de que aquele era, de fato, seu filho mais velho. Mesmo assim, ele murmurou: "A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú." A dúvida estava lá, mas o engano era forte o suficiente para confundir até mesmo um coração experiente. Então Isaque pediu que o filho trouxesse uma refeição. Jacó ofereceu o prato preparado com dedicação por sua mãe. Isaque comeu e, satisfeito, pediu que o filho se aproximasse mais uma vez. Tocou-o novamente e, por fim, proporcionou a vitória. E não foi nenhuma vitória. Isaque profetizou fartura, domínio sobre nações e submissão de irmãos. Palavras que carregaram peso eterno, selando o destino de Jacó e de todos os seus descendentes. Quando tudo terminou, o silêncio tomou conta da tenda. Jacó saiu rapidamente, carregando consigo não apenas palavras, mas um legado irreversível. O que havia sido feito não poderia mais ser desfeito. A vitória foi dada, o destino havia sido alterado,
e o peso daquela escolha acompanharia Jacó pelo resto da vida. O grande engano foi concluído, e as consequências logo viriam à tona. Enquanto Jacó saía da tenda carregando uma vitória, Esaú voltava do campo. Orgulhoso de sua caçada, preparou o prato saboroso com alegria, acreditando que estava prestes a receber o maior presente de sua vida. Com o coração leve e o espírito animado, ele entrou na tenda do pai, certo de que aquele seria um momento de honra, reconhecimento e promessa para o futuro. Mas o que Esaú encontrou foi um pai confuso, e logo em seguida chocado. Isaque perguntou: "Quem é você?" E quando Esaú respondeu: "Sou teu filho, teu primogênito, Esaú", o rosto de Isaque empalideceu. Um tremor percorreu o corpo do velho patriarca, e ele entendeu em um instante que havia sido enganado. A vitória já havia sido dada, e não poderia ser retirada. Esaú, então, reunido com amargura, um choro profundo que vinha da alma. Suas lágrimas molharam o chão, e sua voz rasgava o silêncio com dor. "Meu pai, não tens nenhuma vitória para mim?" O desespero tomou conta do coração do caçador forte e destemido, agora quebrado pela traição do próprio irmão. O sonho de liderar, de ser abençoado, havia sido descoberto diante de seus olhos. Isaque, com o coração pesado, apenas confirmou o que Esaú temia. A vitória estava selada sobre Jacó. Havia um pouco sobrado a ser dito, e as palavras que restaram não trouxeram o colapso. Esaú saiu dali, consumido pelo ódio e pelo desejo de vingança. O irmão que cresceu ao seu lado agora era seu inimigo. Aquele choro amargo não foi apenas um lamento, mas o início de uma ferida aberta que marcaria para sempre a história de dois irmãos e de uma nação inteira. A história de Jacó, Esaú e Rebeca é mais do que um relato de engano e traição. É um lembrete poderoso de que cada escolha tem consequências profundas. O plano ousado daquela mãe, a hesitação do filho e a vulnerabilidade do pai revelam o quanto somos impactados pelas decisões que tomamos ou que outros tomam por nós. Mesmo diante do erro, Deus não abandonou seus propósitos. A vitória roubada não impediu que o plano divino fosse cumprido. Pelo contrário, foi a partir desse momento tenso e doloroso que nasceu um dos maiores povos da história, Israel. Um povo que carrega no nome a marca de Jacó, o homem que transferiu, errou, foi transformado e abençoado. Essa história nos ensina que, por mais confusas que as situações parecem, Deus é soberano. Ele usa até as falhas humanas para construir algo maior. As lágrimas de Esaú, o medo de Jacó e a astúcia de Rebeca foram peças de um grande quebra-cabeça que ainda hoje inspira reflexões sobre fé, responsabilidade e as consequências dos nossos atos. E você? Já parou para refletir sobre como suas escolhas moldam sua história e afetam os outros ao seu redor? A história de Jacó e Esaú nos mostra que, por mais que tentemos controlar o futuro, ele pode ser alterado por decisões que tomamos, por erros que cometemos e até mesmo por escolhas que parecem simples. Se essa história você fez pensar sobre o poder das suas ações, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais histórias poderosas da Bíblia, que nos ensinam a viver com sabedoria, fé e responsabilidade. Vamos juntos refletir sobre como podemos tomar decisões mais sábias e construir um futuro melhor, baseado naquilo que Deus tem preparado para nós. Até a próxima!